Fala galera do meu canal, são todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de a Casas Bahia quebrou, né? Todo mundo já sabe disso. E como isso influencia no Brasil? É um problema muito grande ou foi só uma empresa isolada? Bom, tô aqui pra conversar com vocês sobre isso. E já adianto de antemão que a minha opinião é: o Brasil tá caindo no limbo do esquecimento econômico, a gente tá ficando pra trás. E além da gente tá ficando pra trás, tem uma coisa mais séria ainda, tá? A gente vai conversar sobre isso também, que é muito sério e que pro futuro da economia brasileira não é tão legal, né? Isso que eu vou falar aqui. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante. Quer ficar mais inteligente? Pega um copo de café, olha a aba playlists do canal, lá tem tudo organizado só para você acessar, assistir e ficar mais inteligente. Vamos pro vídeo de hoje, cara. O vídeo de hoje é realmente falando da Casas Bahia, né? A Casas Bahia quebrou e a gente tá aqui para conversar sobre isso, mas não só sobre a Casas Bahia, tá? Primeiramente, eu queria desmentir um fato, né? Desmentir um fato não, perdão, desmentir uma falácia, né? Que estão falando na internet que a Casas Bahia quebrou por conta do dono. Para você que não sabe, o dono da Casas Bahia, né? Cometia coisas assim, eu não quero entrar em pautas, mas ele cometia coisas assim não tão aceitáveis para a sociedade, né? E coisas assim que dão a se julgar, né? Alguns crimes, né? Algumas coisas assim, algumas coisas estranhas. Mas a Casas Bahia não quebrou por causa disso, tá? Esquece o dono da Casas Bahia. A Casas Bahia não quebrou por causa do dono. A Casas Bahia quebrou por um fator econômico brasileiro. Então a gente tá falando de economia, a gente não tá falando de teoria da conspiração, beleza? E aqui a gente não vai relacionar o dono da Casas Bahia, porque aqui eu não vou tratar disso. Aqui eu vou tratar de economia. Vamos lá, já começando desmentindo essa falácia, né? Não, a Casas Bahia não quebrou por conta do dono. Mesmo que o dono tenha feito coisas estranhas com certas pessoas, ou feito coisas estranhas durante anos, isso não significa que foi por isso que a Casas Bahia quebrou. Tá? Isso é um caso à parte do dono da Casas Bahia. Depois disso, vamos prosseguir. A Casas Bahia ela quebrou por vários fatores, mas um é o principal, é o que preocupa o mercado, é o que me preocupa, é o que preocupa quem mora no Brasil. Ninguém quer investir no nosso país. Não sei eu que estou falando isso. Quando a Casas Bahia saiu fechando, né? Várias empresas, saiu fechando vários locais, em vários lugares, né? Alguns sujeitos dizem que são pontos estratégicos e por isso que foram fechados. Discordo completamente. A própria Casas Bahia falou, soltou uma nota, né? No seu site, até se parou na Globo, onde eles falam que ninguém quer investir no Brasil. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Empresas de fora, empresários, bancos, empresas, produtos, esses lugares não querem investir no Brasil. Eles não querem pegar o dinheiro deles lá e botar aqui, numa empresa que está aqui, no polo nacional, certo? Tá, e por que eles não querem fazer isso? Alguns motivos plenos para eles não fazerem isso, tá? Primeiro, o governo, né? O governo que está hoje, que é o governo de esquerda do Lula. Grava esse vídeo aí, aliás, né? Com o Lula na presidência. Pertinho de eleição também, né? Muitos investidores que defendem pautas que a esquerda hoje não propõe, não enfatiza, não dá bola e vem com o papo de taxar os ricos. Isso assusta, querendo ou não, boa parte da galera que vai investir aqui, tá? E por quê? Por que afeta tanto? É muito simples. Quanto mais pessoas de empresas privadas investem aqui no nosso terreno, mais a gente evolui. Tá? Claro que a gente não evolui só por conta disso, a gente evolui por vários fatores, mas esse é um dos fatores que faz o Brasil evoluir economicamente. Porque quando tem alguém investindo e acreditando no seu terreno, isso faz você aumentar empresas privadas, empresas estatais também é importante, porque empresas estatais ajudam o governo a manter a base da sociedade. Então, quando a Casas Bahia fala desse jeito, que quebra, né? Então a gente entende que, calma, tá faltando investidor. E realmente é só o governo? Não. Necessariamente não é só o governo da esquerda que está fazendo tudo isso acontecer, que está fazendo essa decadência vir à tona, né? Não. Sabe o que é outra coisa que está fazendo também? Duas coisas que estão fazendo ninguém querer vir aqui investir. A primeira, falta de segurança dos bancos. O Banco Master, que era um banco gigantesco, que tinha aplicativos, que tinha tudo até um pouco mais, quebrou.
Por quê? Esquema de lavagem de dinheiro, todo mundo sabe, né? Esse esquema do Banco Master quebrou, passou na Globo, passou em todos os tipos de canais midiáticos. Eu sempre cito a Globo porque, querendo ou não, ela é a maior de todas, né? Das emissoras, quando a gente fala de jornais, etc. Até os próprios jornais que a gente fala de sites também vem da Globo, né? Por exemplo, o Globo. Tem até o Foro de São Paulo, mas esse aí eu não gostaria de citar. Na minha opinião, não passa nenhuma credibilidade. Então a gente vai falar aqui de inflação, que era outra coisa que faltou, né? A inflação, tá? E falta de confiança nos bancos. Como é que você pode tirar o seu dinheiro de um Paraguai, de um Estados Unidos, de um México, de um Canadá e falar, vou investir no Brasil. Então eu preciso deixar uma renda minha presa em algum banco brasileiro. Alguma renda fixa, alguma renda que gire, alguma renda de investimento, renda até deixar um imóvel no Brasil. Eu tenho que deixar alguma coisa lá para poder melhorar a minha situação e eu vou investir no Brasil. Tá? Como é que você vai fazer isso, sendo que você não tem confiança nos bancos que tem aqui? Eu, particularmente, não tenho. Tá? Você não tem confiança nos bancos que tem aqui. Porque você pensa, tá, o Banco Master quebrou. Por que outro banco não vai quebrar? Aí você logo pré-argumenta, né? Não. Certos bancos no Brasil nunca quebraram. Passaram por momentos difíceis, mas nunca quebraram. Tá, mas o Banco Master sustentava bancos menores. E esses bancos menores, eles são seguros? Já que eram totalmente sustentados e bancados pelo o Banco Master? Então a gente está vendo uma situação em cadeia enorme. Aonde você está pisando em ovos. Você não sabe se você está investindo seguro ou se o banco pode quebrar daqui 3 meses e você perder seu investimento. Entende? Imóvel. Vou investir no imóvel brasileiro. Vou comprar uma casa, vou comprar um terreno, vou comprar um carro, vou comprar alguma coisa no Brasil e vou deixar aqui rendendo e, por exemplo, eu vou para o Paraguai, que está com as taxas de imposto bem baixas, por sinal. Certo. Tudo bem, você pode deixar seu imóvel no Brasil. Só que você vai ter que pagar, sabe o que, meus amigos? Você vai ter que pagar IPTU e IPVA. Que antigamente era uma taxa pequena, era uma taxa ali de contributiva, não uma taxa pequena, que você vai só contribuir com imposto rapidinho. Hoje não. Hoje o imposto é enorme. O Brasil é um dos países que mais paga imposto, tá? E tudo isso afasta quem vai investir aqui. Afasta quem vai investir aqui e faz empresas fecharem. Tá. Acho que você entendeu o meu ponto aqui. Mas agora a gente vai falar, né, voltando para Casas Bahia, eu quero rebater um argumento que eu vi muito falado em relação a que isso não afetaria o Brasil e que isso é um apavoro gigantesco para nada. Afeta o país. Afeta a minha vida e a sua vida. Como que afeta a minha vida e a sua vida? Vocês viram que foram mais de 30 milhões de pessoas que foram desempregadas, sem mais nem menos? Por exemplo, eu trabalhei ontem na casa. Um exemplo, tá? Eu trabalhei ontem na Casas Bahia e aí hoje já não existe mais a estatal lá no centro onde eu trabalhava. Por quê? Porque fechou. Eu fui desligado da empresa. Eu e mais 30 milhões de sujeitos. A mais, digo, claro, né? Quando você tem várias empresas quebrando, quando você tem várias empresas, né? Quando você tem várias empresas que estão quebrando, várias empresas que estão fechando, várias empresas que estão querendo se recolocar no mercado, até para se assegurar e ficar, querendo ou não, mais aceitável, com mais renda, essas empresas elas não vão contratar qualquer um. E, querendo ou não, elas vão escolher muito mais e vão ter muito menos empresas. Ou seja, os sujeitos que querem trabalho vão demandar muito para arrumar trabalho, tá? Digo, a classe mais operária vai demorar para conseguir trabalho. E aqui eu quero trazer um outro argumento da esquerda. Temos que taxar o rico. Beleza. Qual o parâmetro que o governo atual usa para taxar os ricos? Acima de 5 mil. A gente olha o salário mínimo. O salário mínimo hoje no Brasil é 1.600, né? 1.600 indo para 1.700. Esse é um salário mínimo no Brasil, tá? Beleza. Se você ganha 6 mil, você é considerado rico do governo Lula e você vai ter que pagar imposto. Você vai ter que tirar imposto de renda. Beleza, acho que você me entendeu aqui. Lembra do que eu falei no início? De que ele ia taxar os mais ricos? Ele não taxa os mais ricos. Por exemplo, um professor.
Um professor que ganha 6 mil reais com seu trabalho, tá? Esse professor, ele ganha 6 mil. O governo Lula diz que a partir de 5 mil para cima, né, é considerado rico. Então o professor, ele é rico? Não, muito pelo contrário. Às vezes ele é classe média baixa, trazendo a transição para classe média, que é essa transição de classe, tá? É uma coisa diferente, porque essa transição ela não acontece do dia para a noite, essa transição não acontece em 10 anos. Essas transições que acontecem, elas demoram, sabe quanto tempo? Às vezes décadas, tá? Às vezes, os meus antepassados eram classe baixa, miserável. E aí, depois de décadas, se encontram hoje na classe média baixa. Entendeu? Então, é muito difícil você furar a bolha. E o governo atual falar, né, abrir abertamente que mais de 5 mil é rico e que vai taxar essa galera, você não tá taxando os ricos. E outra, calma, o problema é mais embaixo. Beleza, você tá taxando a galera classe média. Essa galera classe média tem dinheiro suficiente para montar uma renda e morar em outros países que estão taxando muito menos, que estão com menos imposto e que exercem mais segurança, arrecadando menos imposto da população, como o Paraguai, tá? Essa galera sai do Brasil. Essa classe média é o que produz, é o que trabalha, é o médio empreendedor que gera renda para o Estado, correto? O Estado, ele precisa, né, de imposto. Se essa galera sai, ela vai ter que tirar imposto de outros lugares. Empresas privadas, empresas maiores, aí afeta a Casas Bahia, tá? E vamos recapitular. Vamos imaginar que o governo realmente, o governo esquerdista hoje, ele realmente, ele taxa os mais ricos. Que o Haddad vive falando isso, né? O Taxad, né? Ele vive falando o seguinte: não, eu fui o governo, não com essas palavras, né? Não, eu fui o governo, eu fui o ministro da Fazenda que mais taxou os ricos, a gente vai continuar taxando. É uma burrice colossal falar isso. Tá, se você realmente taxar os ricos, quem tem empresa, quem tem grande porte, se você taxar essa galera, amigos, eles têm capacidade de tirar o capital deles daqui, a empresa deles daqui, migrar para fora e a gente ficar sem. A internet. A internet, ela não é nativa brasileira. Se eu não me engano, a internet ela é dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, há uma grande parte que a internet brasileira é italiana, né? A nossa internet ela é terceirizada, né? Internet não é do Brasil, ela é terceirizada de fora. Acho que vem da Europa, né? Vem da Itália, se eu não me engano, né? Acho que eu confundi. Não me importa. O que é importante aqui é que vem da Europa. Depois você pode pesquisar, eu posso pesquisar e deixar aqui nos comentários, tá? Beleza, é terceirizado. Essas empresas não vão ficar aqui e elas não vão voltar para cá. Justamente por essa questão de impostos e por essa questão, essas falácias. Tá, o que a gente aprende em relação a Casas Bahia ter fechado? Hum, a gente aprende que quem tem capital no Brasil, por favor, tire capital. Quem tem imóvel, tira o imóvel. Quem é investidor, tira, tá? Essa é a dica que eu dou com a minha visão pessoal, deixo claro. É a minha visão analítica, o que eu estou analisando. Pode ter milhares de outras pessoas em outros canais do YouTube que estão analisando outros temas de outras formas. Eu vi canal no YouTube que está falando que isso é um alarme falso, vai da opinião de cada um, ok? E acredito que essa não é só a primeira empresa que vai fechar, né? Fechar grande parte dos seus locais, né? Acredito que outras empresas também vão fechar, justamente pela mesma questão. E só um adendo, o governo atual de esquerda, se você está assistindo esse vídeo antes da eleição, o governo atual do PT, do Lula, esse governo de hoje, vai deixar um rombo de 10 trilhões de dívida pública. E rapidinho, só para você entender, essa dívida pública vem de gastação do governo. O governo está gastando muito. Como? Comprando o seu voto, tentando comprar o meu voto. Com auxílio pra lá, auxílio pra cá, auxílio que não acaba mais, né? Auxílio ali, auxílio aqui, auxílio ali, o auxílio aqui embaixo, olha, auxílio lá em cima, auxílio de novo, auxílio, auxílio. Estão distribuindo auxílio com o governo, com dinheiro público, estão viajando pra cacete com o nosso dinheiro público,
Isso é gastança do dinheiro público e a dívida pública vai subindo cada vez mais. Alguém vai ter que lidar com essa bomba, meus amigos. Alguém vai ter que lidar com essa bomba. É isso. Muito obrigado. Valeu e fui.